Olá a todas e todos, obrigado pela atenção. Estou aqui no CONEP para apresentar o meu resumo expandido que fala sobre o sistema prisional brasileiro em uma perspectiva de necropolítica. E para isso eu preciso apresentar o conceito de necropolítica, né, que é um conceito introduzido pelo teórico Attila Mbembe. Esse conceito ele parte de outros três conceitos mais básicos, que é a ideia de biopoder, biopolítica e soberania, né? Biopoder é a capacidade de poder do Estado em implementar a biopolítica, que são políticas, ações em que interferem nos corpos das pessoas, na vida das pessoas, na morte. E a soberania seria a expressão máxima da capacidade de poder de um Estado, que é justamente através da soberania que o Estado ele decide, ele pode decidir quem vive, quem morre, quem se vive e quem se morre, né? E quem morre. É... E aí o autor traz uma série de exemplos dessas política de morte, que é a necropolítica seria uma política de morte ao longo da história, como as políticas nazistas, as questões territoriais envolvendo Palestina e Israel, em que o Estado israelense, por exemplo, tenta, através de uma política de controle de domínio de território, ele também decide quem são as populações que vivem, quem são as populações que morrem. E mais contemporaneamente, o autor traz também as políticas de exclusão. Não, a necropolítica contemporânea ela não se caracteriza pela morte do corpo propriamente dita, né? Pela morte violenta, pelo assassinato pelas mãos do Estado. Mas ela se representa através das políticas de exclusão do Estado e muito pela falta de políticas em que o Estado se implementa, né? Então você tem populações inteiras que são excluídas, deixadas à margem da sociedade, e isso também é uma forma de necropolítica, porque quando você nega o básico, a saúde, a educação, a comida, né, a alimentação, o mínimo da dignidade da pessoa viver, você também está impactando o corpo dessa pessoa e deixando essa pessoa dentro de uma perspectiva de morte. E isso é o sistema prisional brasileiro ele reflete essa lógica de necropolítica, de políticas de exclusão, porque ele é um sistema feito para pessoas que já estão na marginalidade e para permanecerem na marginalidade. Ela reflete uma política de dominação, né, das elites econômicas e políticas dominantes que escolhem aqueles indivíduos que são indesejados, etiquetam eles como indesejados e segregam ao cárcere. O cárcere brasileiro, ele é caracterizado por uma população de 75% negra, periférica, de jovens e por crimes, em sua maioria, crimes não violentos. E a maior parte dos crimes relacionados a questões de tráfico de droga. Então, você tem um público-alvo a ser encarcerado, que são pessoas que já estão em situação de marginalidade, que vão para o sistema prisional e lá permanecem em situação de marginalidade. Essas pessoas, elas são indesejáveis na sociedade, elas são inseridas dentro do sistema prisional, elas não são reeducadas para ser reintegradas na sociedade, e assim o Estado consolida uma política de exclusão dessas pessoas. É uma morte social. Então, assim, essas pessoas elas não vão ter um trabalho formal, elas não vão ter uma renda digna, uma condição digna. Então, é a forma de materialização da necropolítica contemporânea através do sistema prisional brasileiro, que representa muito bem essa perspectiva contemporânea de Attila Mbembe, falando sobre as políticas de exclusão do Estado, as formas como que o Estado contemporâneo ele decide quem vive, quem morre, como se vive e quando se morre. E aí a morte ele é muito mais do que uma morte física, porque a morte social também ela pode ser considerada uma forma de morte dentro da sociologia, né, analisando por uma perspectiva sociológica, porque a pessoa está sendo sistematicamente excluída daquele contexto social, ela não participa da vida ativa da sociedade. Então, essa é a perspectiva que a gente trabalha de necropolítica dentro do sistema prisional brasileiro. Agradeço pela atenção e um bom evento a todos.